vamos? Página 69. Página 69. Página 17, questão 69. Falava o seguinte: para medir o tempo de reação de uma pessoa. Engraçado. Sensação de déjà vu. Já falei essa questão com vocês? Esse ano? Não? Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. 1. Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça, próximo ao zero da régua, sem tocá-la. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua. Isto é, a distância que ela percorreu durante a queda. O quadro seguinte mostra a posição em que 3 pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. Então tu vê, né? Para uma das pessoas, o tempo de reação foi 0, quanto? Primeiro tempo, 0,24. A distância é 0,30. Ah, tá certo. 0,30 a primeira distância? Sim. E o tempo era 0,24 segundos. De baixo, 0,15. Depois, 0,15 metros. 0,17. 0,17 segundos. E depois, 0,10. 0,10 metros. E 0,14. 0,14 segundos. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente do que o tempo de reação, porque realmente, se a gente for ver, né, daqui para cá o tempo aumentou em apenas 3 décimos de segundo, enquanto aumentou em 50% a distância, né? A distância triplicou enquanto o tempo nem dobrou. Letra A, a energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido. Peraí. Energia mecânica, meus amigos, é energia cinética, mais energia potencial gravitacional, mais energia potencial elástica. Não tem mola nenhuma na brincadeira. Só tem energia cinética na brincadeira, mv² sobre 2, e tem energia potencial gravitacional, mgh, que nós estudaremos ainda, né, mais profundamente. À medida que a régua cai, a velocidade aumenta, mas a altura diminui. E todos os joules que ela ganha de energia cinética, ela perde energia potencial gravitacional. Então a energia mecânica permanece constante, o que inviabiliza a resposta A. Letra B. Resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. Aí, nesse caso, a velocidade deveria aumentar menos que o tempo, né? E não mais. Bom. A aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. A aceleração de queda é da gravidade, que é praticamente constante. Força-peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. Isso, física, meu amor. Quando eu aplico a segunda lei de Newton no corpo da queda livre, a força resultante é o peso. E a gente chama a aceleração de gravidade. Então a aceleração é constante, o que gera um movimento acelerado. Quer dizer que no décimo de segundo posterior, ela vai estar caminhando com uma velocidade maior do que no décimo de segundo anterior. Então faz sentido a letra D. Só por humildade a letra E. A velocidade da régua é constante. As coisas caem com velocidade constante agora. Então é a letra D mesmo. Confirmamos que a única que era razoável era a letra D. Vamos que vamos! Questão 70. Essa, pelo que eu lembro, é uma questão que eu não concordei com o gabarito. Vamos ver se é verdade. Questão 70. Partículas suspensas em um fluido apresentam
contínua movimentação aleatória chamada de movimento browniano. Se nós pudéssemos fazer uma microfilmagem do vapor de saliva que sai da minha boca agora, dos perdigotos que saem da minha boca, né? A gente poderia perceber que menos da metade da aula já tinha partículas, né, da minha baba flutuando lá na parte de trás da sala de aula. E se nós fôssemos acompanhar o movimento dessas pequenas gotículas de baba que eu solto enquanto falo, nós veríamos que elas têm movimento aleatório. Elas vão se chocando com outras partículas e vão trocando de posição. Elas vão se movimentando bem malucamente, como uma mosquinha perdida. Isso é movimento browniano. Então tá lá, partículas suspensas em fluido apresentam um contínuo movimento aleatório, movimentação aleatória, chamada de movimento browniano, causado pelos choques das partículas que compõem o fluido. A ideia de um inventor era construir uma série de palhetas montadas sobre um eixo que seria posta em movimento pela agitação das partículas ao seu redor. Como o movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos de rotação, o cientista concebeu um segundo elemento, um dente de engrenagem assimétrico. Assim, em escala muito pequena, esse tipo de motor poderia executar trabalho, por exemplo, puxando um pequeno peso para cima. O esquema que já foi testado é mostrado a seguir. Então tu vê, ó, ele pegou um eixo, colocou umas paletinhas ali, a ideia do cara era o quê? Quando esse movimento browniano, esse movimento irregular bater nessas hélicezinhas, vai girar elas, a partícula bate aqui e faz a coisa girar para um lado para o outro. Aí ele vai lá e coloca, né? A explicação para a necessidade da engrenagem com a trava é... Pô, pensa bem, cara, se o movimento é aleatório e não tem trava, ora essa coisa gira para um lado, ora essa coisa gira para o outro. E se meu objetivo é fazer o peso ser erguido, né? Eu vou precisar de uma trava para que gire só num sentido. Letra A, o travamento do motor para que ele não solte aleatoriamente. Essa letra A, tudo bem, não é um absurdo essa letra A. Ela não é um absurdo. Se não houvesse a trava, o peso ia girar o motor para o lado contrário do qual eu gostaria. A seleção da velocidade controlada pela pressão dos dentes da engrenagem. Não tem nada no texto indicando que a trava seria necessária para controlar a velocidade. Não é o controle da velocidade que importa ali, sim do sentido da rotação. O controle do sentido da velocidade tangencial permitindo inclusive uma fácil leitura de seu valor. Não é o valor da velocidade que ele quer controlar e também não dá para ler com aquele dente idiota ali, com aquela roda dentada ali, certo? Aí tem a travinha aqui, aí eu vou ler a velocidade como? Letra D. A determinação do movimento devido ao caráter aleatório, cuja tendência é o equilíbrio. Sem a trava, eu não vou conseguir determinar para onde é que o movimento vai acontecer. Então, para que eu determine para onde vai ocorrer a movimentação, eu acho que faz sentido a letra D. A letra D eu acho que faz sentido. Letra E. A escolha do ângulo a ser girado. A trava só me permite dizer que gira para um lado e não gira para o outro. Mas não vai me permitir escolher quantos dentes vão girar. Então a letra E está falsa. Então tu vê, ó, tem dois resultados possíveis ao meu ver. Mas vamos pelo enunciado. Como o movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos de rotação, o cientista concebeu um segundo elemento, um dente com a engrenagem. Ah, então é devido ao movimento aleatório. Então não é para o motor não se soltar aleatoriamente que ele colocou a trava, é para determinar o movimento. É a letra D que ele colocaria. Qual o gabarito fornecido? Não tem. Porque a última vez que eu vi isso, não sei se foi erro do colégio que eu estava trabalhando, eles colocaram num simulado e divulgaram como letra A o resultado. Está como D? Ah, menos mal. Então o gabarito no qual eu tinha trabalhado é que estava furado e não o Enem. Muito bem.
Valeu, galerinha. Muito obrigado pela atenção e pela paciência.